Nossa, que noite tensa na Argentina. Uma verdadeira montanha-russa de pura adrenalina e caos nessa ida da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Caos é a palavra certa. Quem acompanha os bastidores de perto sabe que uma derrota com esse peso vai muito além dos 90 minutos de bola rolando. Vai mesmo. Por isso, a nossa missão nessa análise detalhada hoje é desbravar as fontes para entender as invenções táticas dessa partida e também uma declaração bem polêmica no pós-jogo e, claro, a busca milionária por uma joia argentina para acalmar a nação rubro-negra. O que mais me fascina aqui é justamente o como essa engrenagem travou. Temos uma combinação perigosa de escolhas táticas bem difíceis de justificar. Então vamos desempacotar essa bagunça tática. O Felipe Luiz tirou da cartola aquele esquema 4-2-1-3. Uma invenção que no papel parecia ser a tentativa de ter um time super veloz para confundir a zaga. Só que o efeito na prática foi uma lentidão extrema, o time não andava. Exato. E o problema não foi só a lentidão em si, mas o motivo dela acontecer. Quando você recua o Lucas Paquetá para uma função defensiva, você tira o cara da zona de conforto. Sim, e ainda teve o isolamento do Luiz Araújo, que praticamente sumiu de campo. O esquema simplesmente destruiu as pontes de transição da equipe. A bola não chegava com qualidade. E os números que mapeamos ilustram perfeitamente o tamanho desse colapso. O contraste do domínio argentino é assustador. O Lanús massacrou. Eles tiveram 18 finalizações e cerca de 13 escanteios. 13 escanteios. Isso, contra míseras 7 finalizações e apenas um escanteio do Flamengo. E a defesa ficou super exposta, né? Muito exposta. O Léo Ortiz se envolveu diretamente em um dos gols e o Alexandro teve enormes dificuldades ali pelo lado esquerdo. O que nos leva ao mistério do banco de reservas. Porque a comissão técnica tinha o artilheiro à disposição, o Pedro Tavalê, sentado no banco. O camisa 9 assiste a tudo de fora, enquanto o treinador prefere improvisar o Carrascal. Um atleta de beirada sendo improvisado na função de centroavante. É de deixar qualquer fã de futebol de cabelo em pé. Isso expõe uma teimosia tática muito perigosa. A comissão tentou forçar o elenco a caber no esquema da prancheta, quando a regra de ouro no futebol é adaptar um sistema às peças que você tem. Preterir um especialista na posição compromete toda a sintonia. E o clima, que já era tenso no gramado, transbordou para a coletiva de imprensa. Aqui, para sermos totalmente imparciais com os materiais que a gente analisou, precisamos apresentar os dois lados sem tomar partido. Com certeza. O primeiro lado que as fontes relatam é a declaração do Felipe Luiz sobre o caso de racismo envolvendo o Vini Júnior. O técnico definiu o episódio como a palavra do Vini contra a do jogador argentino. E na mesma resposta, ele ainda teceu elogios à Argentina, dizendo como sempre foi bem tratado por lá. Por outro lado, a gente mapeou fontes com uma visão frontalmente oposta, que repudiam essa atitude de duvidar da denúncia. Essas fontes defendem o Vini Júnior, ressaltando que ele não teria motivo para inventar algo tão grave e pontuam o desgaste emocional enorme que ele e a família já enfrentam na luta antirracista. É importante ver como a mídia se dividiu de forma tão drástica sobre essa postura. Perfeito. Mas virando a chave para o futuro, o foco de quase todas as fontes agora se concentra exclusivamente na esperança de gols. O Ros Davi Romero... O mercado está fervendo por essa joia de 22 anos. Ele foi revelado pelo Talheres e hoje atua no Tigre. E o garoto simplesmente deixou a marca dele naquela goleada histórica de 4-0 do Tigre sobre o River Plate em pleno Monumental de Nunes. Os números de impacto impressionam muito. Ele tem 4 gols e 2 assistências em apenas 5 jogos como titular. É uma média letal de 0,8 gols por partida. Mas o custo dessa operação deu um salto astronômico. O Tigre comprou o jogador por 600 mil euros e agora exige uma quantia bem pesada, 15 milhões de euros. O que deixa uma reflexão provocativa no ar para quem acompanha esse mercado. Será que despejar 15 milhões de euros numa jovem promessa é a verdadeira salvação para o ataque? Ou seria apenas um curativo caríssimo para mascarar a falta de um esquema tático que funcione para as estrelas que já estão no elenco? Fica a pergunta para todo mundo pensar.